Hoje a gente vai falar sobre a redenção e, mais especificamente, a data em que ela vai ocorrer. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Toldot, hoje focando no parágrafo 68 do Zohar, oitavo ano de leitura. E o Zohar conta para nós que um sábio encontrou outro, dois sábios do Zohar, um deles é o Rabi Yoshua, e ele encontrou o Rabi Elazar ben Arach, e o Rabi Elazar estava meio cabisbaixo, meio sorumbático, meio meditabundo. O Rabi Yoshua perguntou: por que você está assim tão triste? Por que a luz do seu rosto se esvaiu? Por que você está tão desanimado? E o Rabi Elazar falou: porque eu descobri a data da redenção. Eu percebi quando é que o mundo vai ser redimido, quando é que o Mashiach vai chegar, o Messias vai chegar, e eu percebi que isso vai ocorrer só no sexto milênio. Então, por um lado, ele disse: eu fico feliz que vai acontecer, que as pessoas vão ser redimidas, mas vai ser um período muito longe de nós, Ele falando da época dele. E eu não vou estar nesse momento. E aí o Rabi Elazar fala que isso vai ser 408 anos depois da época dele. Bom, o que isso tudo simboliza? Do que nós estamos falando? Por que o Rabi Elazar sabia que são 408 anos? Tá. Ele pega uma passagem de Levítico, tá? Levítico 25:13, mas na verdade ele analisa uma palavra lá que é o pronome demonstrativo hazot, como se falasse este. E é uma passagem que está falando sobre o ciclo sabático, sobre o ano do jubileu, que o Zohar sempre lê como esta metáfora, como esta alusão simbólica ao momento da redenção. Por quê? Porque no jubileu, a lei da Torá diz que todas as propriedades têm que voltar para os seus donos originais. Então vamos supor que eu te vendi uma terra, tá? Ou te emprestei uma terra, fiz um arrendamento da terra. Depois de 49 anos, ou no 50º ano, essa terra volta para mim. O Zohar entende que isso significa, então, esse momento da era messiânica, em que as coisas vão voltar ao estado que elas eram antes. As coisas voltam ao seu estado original. Estamos falando de um momento em que nós vamos voltar ao Éden. Tá? É assim que o Zohar entende. E aí, como eu falei, como aparece lá uma palavrinha, Hazot, o Rabi Elazar converte essa palavra em números, porque você sempre pode fazer isso no hebraico. Aí ele diz que a primeira letra, que é um rei, significa 5, é o 5.000, o sexto milênio, e Zot tem 7, 1 e 4, então dá 408. 7 com 1, 8, e o Tav dá 4. Então ele fala que é o 5.408. E obviamente isso está falando do calendário hebraico, 5.408 do calendário hebraico, que no calendário gregoriano foi 1647. Então os cabalistas, inclusive, tentam fazer aí um monte de cálculos e datas para saber quando que de fato o Zohar está contando para nós que a redenção vai chegar. E fato é que o Rabi Elazar está falando, não vai chegar na minha época, vai chegar mais para frente. Bom, agora, seja como for, em que data for, o Zohar vai explicar também em outras passagens, e justamente interpretando uma escritura que fala muito sobre isso, que essa redenção tem uma outra conotação. Qual é essa outra passagem? O livro do profeta Daniel. Para quem conhece um pouquinho da literatura de Daniel, Daniel é conhecido por ser um livro, o nome que se dá a ele na universidade é apocalíptico, justamente porque ele fala muito desse momento do fim dos tempos, a gente chama assim na Kabbalah, não no sentido que o mundo vai acabar, mas que o mundo vai se transformar. E uma das coisas que o Daniel tenta fazer é calcular esse momento. Então tem a famosa profecia lá das 70 semanas, e aí o povo fala que não são 70 semanas, são 70 anos, Tem eu ia falar que é uma tradição, mas na verdade é uma história comprovada, que grandes nomes da humanidade já tentaram decifrar ali qual é o código, que o Daniel está usando para essa chave. Por exemplo, Isaac Newton, ele era obcecado por estudar o livro de Daniel. E o Zohar faz esse mesmo tipo de estudo, para tentar marcar a data da redenção. Agora, voltando ao nosso assunto, o Zohar lembra para nós que, apesar do que Daniel está falando, da redenção, desse momento que a gente chama Harita Yamim, o fim dos tempos e tal, o Daniel lembra para nós que essa redenção também é, antes de coletiva, individual. Então, tudo bem que vai ter um momento que a gente acredita na Kabbalah, que vai chegar o Mashiach, vai chegar o Messias, vai transformar o mundo, e está ligado inclusive com o que a gente viu no vídeo de ontem, Tem que ter um período para que a Terra se transforme e isso aconteça. Mas antes disso, nós temos a redenção individual.
Nós temos que buscar fazer as nossas transformações pessoais para chegar nesse nível de redenção. E o que isso significa? A gente melhorar como pessoa, a gente se esforçar para abandonar certos comportamentos, abandonar certos maus hábitos, certos vícios, para a gente mudar de mentalidade, mudar padrões emocionais, para a gente realmente se elevar como ser humano, né? Esse é o termo que a Kabbalah vai dizer. O Zohar lembra daquela frase que aparece várias vezes na Bíblia: sejam santos, porque eu sou santo, Deus falando. A gente tem que ter uma busca por essa santidade. E cada vez que a gente faz isso, a gente está indo rumo a essa redenção. De novo, talvez não no sentido coletivo, mas eu individualmente. E eu posso chegar nessa redenção, então, independente da data mundial de quando isso vai acontecer, que entristeceu o Rabi Elazar. Né? Então, na verdade, o próprio texto aqui vai seguir dizendo que o Rabi Yoshua conforta o Rabi Elazar falando isso. Tudo bem, você ficou mal com a data do mundo, mas e o seu trabalho individual? Né? Então o Zohar vem com esse lembrete. Você tem feito o que é necessário para você conseguir a redenção? Você tem feito o que é possível e o que é necessário para viver mais livre, para viver mais feliz, para viver mais satisfeito, para viver mais realizado e para viver no seu próprio Jardim do Éden particular? Essa é a grande pergunta. Um bom dia a todos e tudo de bom.